Ok. A partir do verso 4, nós vamos ler aqui até o verso 15. Romanos, capítulo 10, do verso 4 até o verso 15. Vamos fazer a leitura do texto? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, olha aí. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão nele? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez ouvir a Tua voz. Que Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, que nós possamos continuar sendo instruídos por Tua palavra, que nós possamos, Senhor, cada dia mais sermos crentes profícuos do Teu Evangelho e que possamos fazer o Senhor visto através das nossas vidas. Fala conosco, Senhor, que toda distração, que toda problemática dessa vida agora não venha tomar a nossa mente nem nos atrapalhar, para que possamos captar o máximo daquilo que o Senhor tem para falar para nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com a Bíblia aí aberta. Hoje está muito quente. Prometo que eu vou tentar não ir muito longe. Nós estamos aqui no verso 4. Entramos hoje no verso 4. Nos dedicamos domingos anteriores para chegarmos aqui. Falamos sobre o verso 1, o verso 2, o verso 3 e o verso 4. Ele vem nos instruindo aqui de uma demanda importantíssima. E o que eu queria falar antes, para que a gente pudesse ter um entendimento do que o verso 4 está dizendo, eu me lembrei de imediato de um livro bem bacana, que principalmente no meu evangélico é muito malquisto. Na minha época que eu li esse livro é bem antigo, ele não era muito aceito no meio pentecostal, nem no meio neopentecostal. Não sei se algum de vocês já leram aqui O Alquimista, de Paulo Coelho. Paulo Coelho, ali no meio pentecostal e neopentecostal, é aquilo que nós chamamos de uma persona non grata, porque pessoalmente a pessoa dele é dita, eu não tenho como, vou só replicar o que falava-se dele, que ele participava era um bruxo, era uma pessoa de seitas e várias conotações estranhas, né? As expressões a favor de Paulo Coelho não eram nada favoráveis. Mas o livro Alquimista, para vocês terem uma ideia,
livro escrito por um autor brasileiro e da nossa língua, foi o livro mais vendido e publicado e traduzido em outros idiomas do mundo. E o interessante é que bate muito com o que está acontecendo aqui agora. Em que ponto? Num ponto interessante. O personagem principal desse livro, o nome dele é Santiago, pastor, um pastor de rebanho, pastor de ovelhas, e ele estava em cima de uma laje, de um casebre onde ficava ali o seu rebanho, e ele, um jovem muito desejoso de conquistar, desejoso de tesouros, ele tinha um sonho, ele queria conquistar tesouros, conquistar grandes coisas, e ele empreendeu isso, e no seu sonho ele queria viajar o mundo inteiro, e diz o autor que ele viajou, percorreu o mundo, foi parar, se não me foge de memória, lá na África, rodou muito, teve várias decepções, foi roubado, ficou apaixonado, não foi para frente, aprendeu muitas coisas, e no final, quando ele chega no tesouro, quando ele abre o baú, uma coisa ele olha lá dentro e descobre que a informação do local que estava o tesouro daquele baú era onde ele estava o tempo inteiro, lá naquele casebre, embaixo daquele casebre, debaixo dos pés, onde ele estava junto com seus pastos. A lição do livro, entre tantas lições interessantes que tem ali, é que você não precisa ir para muito longe para conquistar riquezas, porque a maioria das riquezas que você precisa estão aonde você está. Por que essa historinha compactua-se com a mensagem que nós estamos pregando hoje? O povo judeu, um povo milenar, esperava pelo Messias há milhares de anos. Tudo girava em torno do Messias, mas quando a riqueza da vida eterna, da libertação estava diante deles, eles não o reconheceram, eles não aceitaram e simplesmente olharam para outro local. Estava com a vida diante deles, estava com a riqueza, a maior riqueza do mundo, o Filho de Deus encarnado, mas preferiram a tradição, as leis e aquilo tudo que era uma construção religiosa, e a riqueza deles continuou sendo aquilo que é perdição. E Paulo continua nos instruindo, e isso deve falar muito com a gente. Por que isso deve falar muito com a gente? Irmãos, nós temos que valorizar muitas coisas que nós temos nas nossas casas. Nós temos que valorizar muito aquilo que está perto, ao alcance das nossas mãos. Nós temos muitas pessoas, não só no nosso meio, mas muitas pessoas hoje acreditam que a felicidade, que as alegrias, as conquistas, tudo que elas podem ter está muito longe. Está longe da sua casa, longe da sua família, longe do seu trabalho, que ela tem que empreender uma vida inteira de desafios, quando na maioria das vezes está debaixo dos seus pés. Assim foi com esse jovem, e infelizmente assim foi com os judeus. Só que os judeus, mesmo estando diante da vida, eles rejeitaram a vida eterna e preferiram abraçar tradições e tradições e tradições. Quantos de nós estamos vivendo assim? Quantos de nós temos riquezas insondáveis dentro da nossa casa? Quem é casado, marido, a Bíblia fala que quem encontrou esposa encontrou favor de Deus. Já viram isso? Já pararam para perceber quantos maridos deixam para procurar qualquer coisa no mundo e deixam de esquecer da bênção que Deus colocou nas suas casas? Já viram quantos filhos rejeitam e desprezam seus pais porque acreditam que os bons conselhos, as boas companhias são dos seus amigos e de qualquer outra pessoa no mundo? Já viu quantas esposas se dedicam a procurar um mundaréu de conselheira, mas não tem coragem, não dá conta de escutar seu próprio marido? Ou seja, a gente tem tanta riqueza dentro de casa, mas a gente prefere encontrar e procurar as coisas mais loucas do mundo. Já pararam para observar isso? Já pararam para perceber como isso é muito nosso? Nós não valorizamos o que nós temos. Uma das coisas que a gente observa, que a gente valoriza o que a gente tem, é só quando a gente chega na velhice. É quando a gente perde alguém. É quando não tem mais o relacionamento. A gente lembra, caramba, eu tinha isso e era muito bom. Caramba, como era gostosa a companhia daquela pessoa. Como eram boas as palavras daquela pessoa. Não
Não vivamos isso, irmãos. Não vivamos isso. Nós estamos vivendo uma geração que é uma geração antifamília. O que é uma geração antifamília? Tudo é fora de casa. Já pararam para observar isso? Tudo é no mundo. Tudo são os amigos de fora, tudo são as companhias de fora e os de casa. Não, irmãos, nós fomos chamados para ser diferentes. Nós estamos vivendo um momento difícil que tudo é o movimento do estardalhaço evangélico. O simples, o arroz com feijão, a palavra fiel, o texto explicado, escorreito, simples, não tem mais valor. Cuidado, irmãos. Nós estamos diante da maior riqueza, da maior preciosidade que o mundo pode ver, e nós estamos abandonando isso aqui para que nós possamos correr atrás de tudo quanto é coisa estranha dessa vida. Não façamos isso. Se nós tivermos pelo menos a sorte de Santiago, chegar lá no fim da história, com o baú aberto, podemos olhar, caramba, está lá atrás, dá tempo de voltar. O problema é que se nosso destino for semelhante ao dos judeus, rejeitar o próprio Filho de Deus, e quando você chega diante da eternidade, você só escuta aquela voz: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Vamos seguir o texto aqui. O texto, Paulo, ele vai enfatizar agora no verso 4 aquilo que ele normatizou no verso 1, no verso 2, no verso 3, para que a gente possa seguir até chegar ao verso 4. No verso 1, Paulo falou assim: os judeus estão perdidos. No verso 2, Paulo fala que os judeus perdidos são zelosos, mas de forma contrária a Deus. Existe zelo, existe cuidado. E no verso 3, como se fosse um questionamento, como eles são contrários à vontade de Deus, mesmo sendo zelosos. Paulo fala que eles rejeitaram a justiça de Deus, se apegando às suas próprias justiças. Como é que eles erraram? Eles se apegaram à lei, se apegaram às suas tradições e rejeitaram Cristo, e rejeitaram a mensagem do Evangelho, ou seja, se apegando às suas justiças. E agora o verso 4, que é o verso que nós vamos seguir daqui para frente, Paulo é categórico: a justiça deles caducou. Eles estavam o tempo inteiro com uma riqueza nas mãos, mas Paulo falou assim: essa riqueza que vocês tinham em mente se tornou um pedaço de pau. O tempo inteiro nunca foi essa riqueza que vocês falaram, o tempo todo nunca fez o que vocês falaram que fazia, e agora com Cristo acabou mesmo tudo que vocês têm em mãos. Caducou, aspirou. Eu vou melhorar aqui para que eu não possa aparecer com algumas pessoas que falam isso nos dias de hoje. O que Paulo está dizendo aqui no verso 4? Ele está dizendo o seguinte: a lei cumpriu o seu papel. A lei fez o que ela dizia que estava fazendo. A lei cumpriu o seu papel. Desde o início apontou para o Messias. Desde o início ela apontou para o Messias. O Messias cumpriu toda a lei. Agora todos, quer judeus ou ímpios, devem seguir a Jesus Cristo. Qual a função da lei? O que a lei fez? Para quem que ela apontou? Para Jesus, para o Messias que vocês estavam esperando. A lei cumpriu o seu papel. E o pior é que agora vocês estão apegados ainda à lei. Vocês estão apegados à tradição, não tem mais. Essa tradição ela não salva. Essa tradição ela não justifica. E vocês estão apegados nisso. Acabou. Percebam? Eles esperaram Jesus por milhares de anos. Eles esperavam pelo Messias há milhares de anos. O Messias esteve. A lei falou do Messias. A lei apontou para o Messias. A lei apontou para as características do Messias. Mas quando ele esteve, eles, não, esse Messias não serve. É isso que nós vamos ver daqui para frente. Grandes coisas Deus tem trazido, tem nos dado, tem nos abençoado. E quantas vezes nós temos desperdiçado? Já pararam para observar isso, irmãos? Eu posso falar para vocês daquilo que eu consigo ver de algumas famílias. Tem muitos filhos, principalmente no nosso meio, que tem uma riqueza insondável de pais amorosos, mas preferem tudo no mundo do que seus pais. Deus tem dado uma riqueza para você.
Deus tem providenciado para você algo que muitas das vezes Ele não providenciou para outros. Mas tolamente você fala assim: minha mãe não sabe de nada, meu pai não sabe de nada. Filhos que não ficam perto dos seus pais, pais que desatentos não estão conseguindo ver os filhos se afastando. Sabe, irmão, isso aqui é um grito para nós. Eu lembro do capítulo 1 ali de Provérbios, a sabedoria diz assim: eis que eu estou gritando nas praças, eis que eu grito para os tolos, para os nécios, ouçam a minha voz, prestem atenção, porque as minhas palavras são palavras de vida. Pais, muitas das vezes vocês têm que gritar com os filhos para que os filhos ouçam, e para que os filhos vejam que precisam ter mais atenção. Tem tanta riqueza, tanta coisa boa no relacionamento familiar que está se perdendo, está indo embora, está minguando, está enfraquecendo. Esse texto é um grito para nós, para que nós possamos realmente nos apegar a essas verdades, essas bênçãos que Deus tem nos dado. Paulo vai continuar aqui no verso 4, e eu vou ler só o verso 4. Olha aí na sua Bíblia. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. João Calvino, comentando esse verso, ele diz o seguinte: o primeiro passo para aceitar a justiça de Deus é renunciar à sua própria justiça. Olha só que dureza. O primeiro passo para aceitar a justiça de Deus é renunciar à sua própria justiça. Não tem como você ter aquilo que Deus tem trazido para você, sendo que você evidencia aquilo que você é. E você é um pecador. A sua justiça serve como pratos de imundícia. E não é sem motivo que Paulo está ensinando para essa comunidade que está ali em Roma, que os judeus deveriam abrir mão, renunciar o apego justificador da lei e se apegarem na justiça de Deus, se apegarem a Cristo. O cenário é esse: os judeus estão apegados ainda às suas tradições, à lei, mas eles esqueceram que Deus enviou a sua própria justiça, seu próprio Filho, para que pudesse trazer justificação para todos aqueles que se entregassem, que fossem ao seu Filho. Mas o judeu, olhando para toda a tradição, para todo o complexo histórico, para toda a realidade, toda aquela força pujante que era a religião dos judeus, e para eles olharem para Jesus, era meio covardia. Quem é esse Jesus? Um galileu. Nós conhecemos a mãe dele, nós conhecemos o pai dele, nós temos visto os irmãos dele, as irmãs dele estão correndo entre nós. Eu vou deixar toda a minha religião, toda a minha tradição, toda a minha estrutura, toda a minha teologia para acreditar nesse cara. Um camarada que foi chamado de endemoniado, um camarada que foi chamado de louco, tido por louco por sua família. Como é que o judeu abandonaria toda a sua tradição por um homem? Deus faz umas coisas que são loucas, né? E Ele faz da mensagem do Evangelho loucura para o mundo. É por isso que não tem muita noção quando nós tomamos algumas atitudes que o mundo não concorda com o que nós estamos fazendo. E o que Deus queria que eles fizessem era isso: abandone toda a estrutura que vocês aprenderam, toda a estrutura que vocês viveram, tudo que vocês têm como segurança, e depositem a fé nesse Jesus, nesse Nazareno, nesse homem simples, nesse homem de dores, homem sem expressão de beleza nenhuma, homem sem nenhuma expressão de eloquência para que possa atrair pessoas, para que essas pessoas venham se prostrar e confiar nele de toda a sua alma, para que possam ir para guerras, porque o que tinha na cabeça deles era isso. Não, o que Deus estava chamando como justiça era um homem que veio trazer vida e vida eterna. Para o judeu estava difícil ali, mas por que estava difícil? Porque o judeu deveria depositar a sua justiça e pegar a justiça de Deus. E aí nós observamos que o judeu não deu conta, e muitas das vezes nós não damos conta de abrir mão da nossa justiça pela justiça de Deus.
Quantas vezes nós estamos falhando, hein, irmãos? Quantas vezes? Tem um texto lá no livro de Mateus, no capítulo 11, do verso 28 ao verso 30, se não me foge a memória, Jesus fala assim: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo e o meu fardo, que é suave, e aprendei de mim, sou manso e humilde. Qual é o chamamento do Senhor? Venha a Ele. Traga os seus pesos, traga as suas dificuldades, traga também a sua eloquência, traga a sua justiça, traga tudo que você tem, coloca nos pés dele, deposita nele. E o contraponto, pega dele, pega o que ele tem para você. É isso que Deus está chamando o povo dele, é para isso. Porque tudo que nós estamos carregando, tudo que nós estamos produzindo, produz-se de um coração pecaminoso. E o que o Senhor tem para nós é justo, é santo, é puro. E os judeus não conseguiram entender isso. Os judeus não conseguiram perceber isso. Essa mensagem chega para nós hoje, irmãos. Chega para nós hoje. Quantos de nós temos o chamamento de Deus dessa forma? Tragam para cá o que vocês têm dúvida. Traga para cá aquela que é a certeza de vocês, que está fazendo um desbarate dentro da sua casa. Traga para cá as suas forças. Traga para cá também sua fraqueza. Traga tudo para cá. Coloca aqui nos meus pés. Pega o que é de mim, pega o que é meu e siga. Hoje nós vivemos uma geração secularizada de todas as formas. Principalmente os jovens. Fiquem atentos a isso. Daqui uns dias vocês estão na faculdade. E aí ali é o local em que os mundos, as portas estão abertas. Todo mundo ali quer voar longe, todo mundo ali quer pensar, conhecer muita coisa, e as possibilidades são infinitas demais. É nesse momento em que você percebe muitos jovens, muitas pessoas olham para o discurso e para a pregação simples do Evangelho e começam a questionar: será que é isso mesmo que a vida tem para mim? Será que é essa simplicidade toda que a vida tem para mim? Eu posso fazer tantas coisas. Eu posso ir para tantos lugares, eu posso conhecer tantas pessoas, eu tenho que me reduzir só a isso daqui? Aí é onde você começa a ver os professores elucubrando, colegas elucubrando, aí você começa a perceber jovens frios na igreja, jovens não frequentes na igreja. Sabe por quê? Porque eles esqueceram de depositar a justiça deles aos pés de Cristo e pegar a justiça do nosso Senhor, e eles estão indo para lugares distantes. Hoje nós vivemos a geração, segundo a estatística, que os jovens mais abandonaram a igreja. Não é sem motivo. Porque são jovens cheios das suas próprias justiças e distantes da justiça de Deus. Algumas verdades importantes nos apresentam aqui nesse texto. Eu quero ressaltar duas para vocês. A primeira delas é que a justiça de Deus, meus irmãos, é essa: um Deus justo justificando homens injustos. A justiça de Deus não está na pauta do poder, do sobrenatural, do ilusório, do fantasioso, daquilo que é acrobático, daquilo que é festivo. Não. A justiça de Deus, querido, é um Deus santo que justifica homens pecadores. É o que tira o homem da sarjeta, é o que tira a mulher da vida promíscua, é o que tira o homem da vida baixa, é o Deus que muda a história das pessoas, é que faz com que as pessoas que tinham confiança nelas próprias abandonarem suas próprias confianças. E Paulo está escrevendo para uma igreja que está no local onde essa certeza da justiça própria é muito forte, que é o local do império. Paulo está dizendo: a justiça de Deus é um Deus justo e justifica homens injustos. É chamamento, transformação, vida nova. Por que os judeus foram abandonados? Por que os judeus perderam a salvação? Por que os judeus estão perdidos? Porque eles quiseram permanecer na antiga vida, na antiga aliança, na antiga forma. Deus está tirando isso da gente. Paulo está dizendo isso para os romanos que estão ali naquela igreja, para os judeus que estão ali naquela igreja. A justiça de Deus é mudança de vida. A justiça de Deus é mudança de vida. Aquele que era não é mais. Aquele que fazia deixou de fazer.
Aquele que acreditava em tais coisas deixou de acreditar para acreditar em Cristo. Aquele que andava pelas forças das suas pernas, conquistava as coisas acreditando que ela pela força dos seus braços, já não faz mais, porque ele acredita tudo em Cristo. A vida mudou. Essa é a justiça de Deus que transforma a vida das pessoas. É essa justiça que o povo judeu deixou, porque eles não conseguiram acreditar em Cristo. E Paulo está reenfatizando isso. A justiça de Deus é um Deus justo, justificando homens injustos. A segunda verdade aqui nesse texto, no verso 4, é que os judeus eram detentores da lei. A lei e todos os escritos falavam do Messias. A lei ensinou a vontade de Deus para o seu povo, mas quando o Messias surgiu, eles optaram pela lei e abandonaram o Messias. A lei apontou o Messias o tempo inteiro. Sabe o que é interessante? A lei falou do Messias, falou que ele viria da Virgem, falou que ele nasceria em Belém. A lei apontou, os escritos disseram que ele não teria beleza nenhuma. Os escritos, a lei apontou e disse que ele seria um maravilhoso conselheiro, ele seria o príncipe da paz. A lei apontou e disse que o Messias faria milagres. Milagres que nenhuma pessoa fez, nenhuma pessoa fazia com tanta intensidade. A lei apontou e disse que ele carregaria os nossos fardos, os nossos pecados. A lei apontou e disse que ele carregaria as nossas enfermidades. E tudo isso aconteceu. E eles não viram, eles não conseguiram aceitar isso. E Paulo está dizendo aqui para um grupo predominante de judeus: esse era o Messias. O Messias de Deus fez tudo isso, Jesus cumpriu tudo isso, e vocês não viram. Mas a lei falava que o Messias falaria por parábolas. Jesus falou por parábolas do início ao fim, e foi até questionado por isso. A lei apontou para ele o tempo inteiro. A lei falou de João Batista, que viria um homem que seria assim, 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 que abriria um caminho para o Salvador. Eles viram esse homem fazendo isso. Mas o problema é que, mesmo vendo todas essas realidades, o chamamento de Deus era muito difícil. Por que, pastor, era difícil? Porque apontava para um Messias muito humilde, muito simples. Isso não diz nada para vocês, não? É confrontador isso. A simplicidade de Jesus. Você quer ver por que é confrontador? Eu vou falar uma frase para vocês, vocês vão lembrar. Quando Jesus terminou o Sermão do Monte, tido historicamente como um dos sermões mais profundos, dos ensinos mais profundos de todas as épocas, a ponto que teólogos de tempos idos dizem que se perdêssemos as Escrituras, mas se nós conseguíssemos achar capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, nós teríamos todo o compêndio do Antigo Testamento e do Novo Testamento em 3 capítulos, de tão profundo que foi a mensagem do Sermão do Monte. Muito simples, muito fácil e muito profundo. Jesus, após fazer esse sermão, vem uma pessoa e chega para ele e fala assim: Senhor, mestre, seguir-te-ei para onde quer que tu fores. Vocês lembram? Seguir-te-ei para onde quer que tu fores, Senhor. Jesus era tão cativante, as palavras eram tão profundas, e aqueles que ficavam mexidos e deslumbrados com os milagres, com as maravilhas e com as palavras profundas, mas que ainda tinham enraizado a segurança humana, chegam nesse ponto: eu vou para onde o Senhor for, faço o que o Senhor fizer. Aí Jesus chega para ele e fala assim: as raposas têm os seus covis, as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem sequer tem um travesseiro para reclinar a cabeça. A Bíblia deixa claro que essa frase de Jesus foi suficiente para que esse homem empolgado fosse embora.
Sabe por quê? Porque a justiça de Deus, quando justifica homens, Ele tira a justiça própria dos homens. E muitas das vezes, meus irmãos, a nossa justiça está amalgamada com as nossas seguranças, com os nossos prazeres. Senhor, eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor for, eu vou fazer o que o Senhor fizer, eu vou de cabeça, eu pulei de cabeça, eu não quero saber. Mas aí você tem que abrir mão de tudo. Opa! Você não vai ter conforto. Opa! Não vai ter glória para você. Opa! Então essa caminhada contigo não é o que eu pensava. É assim, pastor? É assim. Tem um outro exemplo. Essa referência está lá em Mateus capítulo 8, do verso 18 ao verso 22. Esse outro exemplo vocês vão lembrar com mais rapidez. Jesus está caminhando e chega para alguém, para ele, e fala assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Quem é? O jovem rico. Jesus está andando, com certeza era conhecido por esse rapaz, e no seu percurso esse jovem sabia que encontrar ele. Quando encontrou, com toda a piedade do seu coração, falou assim: o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Teve o diálogo deles, e no final Jesus fala assim: cara, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e me segue. Na verdade, o que tinha na cabeça daquele jovem não era o céu da justiça de Deus, era o céu do conforto, das conquistas, da segurança. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele baixou a cabeça, com um semblante triste, foi-se embora, porque era muito difícil. Não perder, não as riquezas, mas o apego das riquezas. O perfil da decisão desses homens, como o perfil da decisão dos judeus, por não aceitarem Jesus como a justiça de Deus, e de tantos outros personagens da Bíblia que trocaram Jesus por alguma coisa, está na pauta da segurança, do status, do conforto e do domínio. Por que o judeu não quis Jesus? Ia perder segurança. Por que o judeu não quis Jesus? Porque ia perder status. Por que os judeus não quis a justiça de Deus? Porque ia perder o domínio da situação. Por que esse religioso lá no capítulo 8 de Mateus disse: Jesus, seguir-te-ei, mestre, para onde quer que tu fores? Jesus fala simples frases para ele, e ele deixa de seguir Jesus. Perder conforto, perder segurança, perder domínio. Por que o jovem rico ficou entristecido e foi embora? Porque o chamamento de Jesus era tão grande que ele tinha que perder o conforto e a segurança dele. Não era perder riqueza, era perder segurança. Meus irmãos, essa pauta é nossa. Essa pauta é nossa. Toda vez que a nossa segurança está em xeque, a gente recalcitra. Nós voltamos para trás. Toda vez que o nosso conforto está em xeque, nós voltamos, nós não vamos. Você quer ver uma coisa interessante? A avareza. A avareza é uma demonstração de que a nossa pauta é a nossa segurança. Os puritanos tinham em mente que quanto mais ricos fossem os crentes, menor seriam as injustiças sociais, menor seriam as impossibilidades da propagação do Evangelho, menor seriam os desempregos, menor seriam tantas e tantas demandas que a pobreza proporciona. Por quê? Porque um crente que tem dinheiro, um crente que é rico, aquilo que vem no seu coração é: a minha riqueza é para a glória de Deus. Por que eu falei da propagação do Evangelho? Porque quem sustenta a igreja, nós sabemos que é o Senhor, mas quem financia a igreja com recursos somos nós. Quanto menos você vê uma igreja que tem dificuldade, quando você vê uma igreja que tem dificuldade financeira, é porque esses irmãos ainda estão na pauta das suas seguranças. Está difícil a propagação do Evangelho? Está, porque a avareza é uma demonstração de domínio. Eu não vou ajudar, eu não vou dar, eu não vou estender a mão.
Por quê? Porque senão eu perco minha segurança. O dinheiro tem que estar na minha conta, o dinheiro tem que estar no meu investimento, o dinheiro tem que estar nas minhas saídas com a minha família. E as missões? E os livros que nós podemos investir, os quadros, as repartições, som, e tanta coisa, os missionários. Mas e a minha segurança? Hoje, meus irmãos, o que tem de missionário que está sendo abandonado nos campos de missões? Não. Por quê? Porque as igrejas pararam de investir em missões. Missionários que estão em outros países, que estavam sendo financiados por igrejas, essas igrejas simplesmente pararam de ajudar. E os missionários agora, sem auxílio, têm que fazer um monte de coisa. Por quê? Segurança. Isso é nosso. É nosso. Todas as vezes que nós olhamos para homens assim, nós temos que entender: isso é nosso. Nós não queremos compartilhar. Engraçado, nós temos o nosso país, é chamado de o país mais cristão do mundo, não é? Parece que 70%, 80% da população brasileira é cristã. Que cristianismo é esse? Aumenta o número de pessoas desempregadas, aumenta o número de pessoas pedindo comida, aumenta o número de pessoas passando necessidades. Os puritanos tinham um entendimento que quanto mais dinheiro, quanto mais recursos chega na mão do crente, mais esse dinheiro se torna em benefício social. Não para levar comida para os outros, mas para dar dignidade para os outros. Não para transformar-se em esmolas, mas para transformar vidas. Quanto mais recursos chega na mão de crentes, mais as missões crescem. Por quê? Porque investe em missões. Mais os seminários aumentam, porque investimos internamente nos estudos de pastores, de diáconos, de presbíteros. Mas a nossa segurança faz com que os nossos recursos fiquem muito presos nas nossas mãos. Muito presos nas nossas mãos. Você quer mudar a situação do recurso? Começa a dominicalmente falar: olha, quem trazer o dízimo, a oferta, a colaboração, Deus vai multiplicar. Se você trouxer 1, não vai multiplicar por 2, vai virar 10. Se você trouxer 10, vai virar 1000. Rapaz, a igreja transborda. O que é isso? Segurança, empreendimento, investimento. Mas a igreja não é para isso, irmãos. Quando esses homens manifestam isso, manifestam o que nós somos. Olha hoje, nos dias de hoje, nós estamos presos no nosso futebol. Tem muita gente que deixa de vir para a igreja para assistir jogo de futebol. Eu não posso perder tempo hoje. O culto começa às 6 horas, mas o jogo termina às 6h30, eu posso chegar atrasado. Às vezes nem dá para ir. Vai ter o Vale Tudo. Eu já vi gente deixar de ir para a igreja para assistir Vale Tudo. Eu já vi gente deixar de ir para estudo bíblico para assistir Vale Tudo. Eu já vi gente levar para a igreja celular para assistir as coisas enquanto estava acontecendo o culto, a ministração. Segurança, prazeres, domínio, avareza. Hoje nós percebemos isso, o homem e o trabalho. Tem gente que trabalha aqui 15, 20 horas por dia. Rapaz, não dá para você descansar, não dá para você... Não posso. Rapaz, vai ter alguma coisa lá da igreja, nós vamos ter um grupo de oração, nós temos um grupo de instrução, nós temos um grupo familiar, nós temos um grupo de estudo. Não posso, eu não posso. Por quê? Estou trabalhando. Trabalhar é bênção, irmãos. Trabalhar é uma das riquezas mais maravilhosas que Deus impôs sobre nós, deixou para nós. Mas quando você excede o trabalho como uma perspectiva de segurança, de construção material, para que você possa obliterar a ministração do Evangelho na sua vida, você está fazendo simplesmente aquilo que os judeus fizeram diante de Cristo, fazendo uma opção por trabalho ao invés da graça que é ministrada para nós. E está assim, irmãos, está assim, cheio. Não pode, queridos, não pode. Nós temos que entender que o Senhor Jesus é a suficiência das nossas vidas. Quer ver um outro exemplo? O homem e os prazeres dos dias de hoje. Rapaz, quantos são os casos de escandalosos que nós temos na igreja? As pessoas não conseguiram se libertar ainda das suas prostituições, das suas mazelas, dos seus erros, dos seus adultérios, das suas brigas.
Qual a diferença nossa para o judeu? Só daquilo que nós estamos escolhendo. Nós estamos escolhendo um bocado de coisa. O judeu escolheu o quê? A lei. Só isso. Só isso. E Paulo está batendo isso e ensinando isso para a igreja de Roma. Abandone esses prazeres e essas obras justificadoras de vocês. Se apeguem a Cristo. O chamado trazido como interpretação desse texto para cá não é dizendo para vocês assim: sejam monges, sejam mongas, deixem a vida toda, fiquem na igreja. Não, como foi ensinado hoje na escola bíblica, sejam moderados, tenham tempo para tudo, irmãos. Saibam balancear as coisas, saibam administrar as coisas de forma correta. Tenham tempo para o trabalho, tenham tempo para o esporte, tenham tempo para as festas, tenham tempo para um monte de coisa, mas dediquem exclusivamente tempo maior para as coisas de Deus. Orem na casa de vocês, se apeguem a Jesus Cristo, ensinem os filhos de vocês, andem com os filhos de vocês, tragam os filhos para a casa do Senhor, leiam a Escritura Sagrada com os filhos de vocês, instruam segundo a instrução da Bíblia Sagrada aos filhos de vocês. Porque, irmãos, isso é demonstração de que conota-se mais tempo para Deus. Paulo não está dizendo, e aí eu quero que você preste bem atenção, Paulo não está dizendo que a lei findou-se, ou seja, não tem valor. Paulo não está dizendo para o judeu aqui, a lei não tem valor nenhum, não é isso. Paulo está dizendo que Cristo cumpriu toda a lei, e a esperança deve ser depositada na pessoa de Cristo. Paulo está dizendo assim: está vendo isso que vocês têm como justiça? Não é. A justiça é Cristo. Por quê, irmãos? Por mais que seja estranho, e Deus nunca falou isso para eles, a lei para o judeu não era simplesmente alguns escritos. A lei para o judeu era uma fonte justificadora. O judeu acreditava desde muito tempo atrás que eles eram salvos por observarem a lei. Deus nunca falou isso. E o que Paulo está dizendo assim, é Cristo. Não é a lei, é Cristo. Verso 4 fecha esses 4 versículos dizendo: é Cristo. A justiça de Deus é Cristo. É a justificação pela fé. Só isso. Acabou. Mais nada. É simples. O que nós precisamos hoje, irmãos? Cristo. Só Cristo. Cristo é a suficiência das nossas vidas. Cristo é o tudo que nós temos. E o que Paulo está ensinando para a igreja que está em Roma é isso. Cristo é a fonte de justificação. Eu quero só trazer a aplicação disso aqui para que nós possamos terminar. Hoje está difícil, né? Hoje está quente. Nós devemos ser provocados a algumas ações diante da exposição de Paulo. A primeira dela é que nós temos que buscar a salvação em Jesus Cristo. Só isso. Só isso. Você não precisa fazer mais nada em relação a isso. Você deve robustecer a sua vida cristã, a sua caminhada na fé, na pauta de Jesus Cristo. Mais nada. Você não precisa se preocupar em fazer ofertas grandes, em andar de joelho. Você não precisa se preocupar em fazer campanhas. Você não precisa se preocupar porque você pecou, você não vai para o céu. Você não precisa se preocupar em estar aqui todo domingo, todo dia. Você não precisa se preocupar em estar em todos os eventos da igreja. Não é isso. A sua salvação está em Cristo. Você não precisa se preocupar: eu tenho que ajudar, eu tenho que matar a fome do mundo, eu tenho que matar a fome dos pobres, eu tenho que dar dinheiro. Não, isso não traz salvação para ninguém, irmãos. A nossa salvação está em Cristo, somente em Cristo. Agora, por eu estar em Cristo, todas essas coisas são realidades na minha vida. Eu ajudo os pobres, se eu posso. Eu tento matar a fome de quem tem fome, se eu posso. Eu tento ao máximo aumentar o meu leque de conhecimento e entrosamento com irmãos. Eu faço parte de um grupo familiar, eu faço parte do grupo de homens, das mulheres do grupo de mulheres, para entrosamento, para conhecimento maior da palavra, clube do livro, ou de algum outro grupo de estudo bacana que tem aí, que a gente pode achar. Eu faço parte disso porque isso vai dar crescimento. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu me aproximo dele, mais eu tenho condições de fazer coisas mais certas.
Não se apegue à secularização dessa vida, irmãos. Ficar preso na internet o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro, viagens e viagens e viagens, festas e festas. Não, irmãos, isso é bom fazer, mas passageiro, irmãos. Quem é eterno é Cristo, e nós vamos para Ele. Se eu não consigo nutrir prazer e ter um relacionamento profundo com Cristo, com tudo o que Ele proporcionou para nós, para que eu vou para o céu? Já parou para pensar nisso? Para que muita gente quer ir para o céu? Tem muita gente que não gosta da igreja, tem muita gente que não gosta de conversar com crente, tem muita gente que não gosta de se vestir como crente, tem muita gente que não gosta de fazer nada do que nós fazemos. Para que você quer ir para o céu? Sério, o céu não vai ser muito diferente não, irmãos. O céu não vai ter balada, o céu não vai ter chopp gospel, o céu não vai ter beijaço, o céu não vai ter passeata LGBTQIA+, o céu não vai ter festa rave, o céu não vai ter pagode, o céu não vai ter rock and roll, o céu não vai ter tantas e tantas coisas. Irmãos, o céu é a composição da vida de crentes. O céu é o local onde a santidade não se procura, o céu é a habitação de Deus. O que nós vivemos como igreja, tentamos, e eu vou colocar entre aspas, é um pedacinho do céu. Eu não gosto, eu não acho agradável. Pois é, se aqui está desagradável, lá vai ser pior. Então procura seu grupo. Pais, não deixe seus filhos desgostarem das coisas da igreja. Vou falar de novo. Pais, não deixe os seus filhos desgostarem das coisas da igreja. Sabe por quê? Porque o que tem para a eternidade praticamente é o que nós temos aqui. É claro que aqui aponta. Não estou falando que vai ser o que é aqui. Aqui aponta. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito prazer aqui para vocês, jovens. Só que o prazer que tem aqui é um prazer mundano, que não agrada a Deus. Isso não entra na igreja, muito menos no céu. Pais, tomem cuidados com os filhos de vocês. Zelem pela alma dos filhos de vocês. Não deixem seus filhos crescerem como pessoas que precisam agarrar-se em seguranças. A nossa segurança é Cristo. A nossa segurança está no Evangelho. Não deixe os filhos de vocês se agarrarem na segurança desse mundo. Pelo amor de Deus. Uma segunda aplicação do que nós vemos: não se prenda a nada, nem a ninguém, colocando antes de Cristo a sua vida. Não coloque nada na vida de vocês antes de Cristo. Tudo é Cristo, tudo é o Senhor, tudo o Senhor. Ore de manhã cedo. Acordou, antes de colocar o pé no chão, ora: Senhor, obrigado. Se esse dia for 24 horas para mim ainda, que eu te glorifique, que eu faça o Senhor mais conhecido através da minha vida. Sentou à mesa para comer, ora ao Senhor. Saiu de casa para trabalhar, para estudar, ora ao Senhor. Ô Senhor, obrigado. Ô Senhor, me conduz, me guia, me ajuda a glorificar teu nome. Chegou em casa à noite, ora, agradeça. Saiba, não foi você que venceu o dia, não. Não foi a força do seu braço que fez com que você chegasse ali no final do dia, não. Foram as misericórdias. Foram as misericórdias. Quando o salário cair na conta do final do mês, ou quando o recurso do Prolabore cair na sua mão, lembre-se, não foi a força do seu braço, não. Não foi sua inteligência, não. Não foi sua capacidade de negociação, não. Não foi a sua vaga de concurso de servidor. Não foi nada disso que te deu. Foram as misericórdias. Foi a graça. Foi a graça. Receba aquilo com gratidão. Senhor, obrigado.
porque com esses recursos eu posso sobreviver, eu posso ajudar os outros, eu posso ajudar missões, eu posso ajudar minha igreja, eu posso dar uma vida digna para minha casa. Obrigado, porque o Senhor tem me dado. Essa justiça vem do alto, não é nossa. Lembre-se disso, tudo antes é Jesus, irmãos. E por último, talvez o mais importante aqui, você não é salvo por conhecer e conseguir cumprir alguns mandamentos da Bíblia, mas por ser salvo, procure com toda piedade e sabedoria procurar conhecer mais a palavra de Deus e dedicar sua vida para a obediência a ela. Não atribua a você alguma glória, não atribua a você reconhecimento, ou não acredite que você tem alguma coisa em Deus porque você faz, porque você é, porque você tem. Você recebeu de graça. Agora, porque você recebeu de graça, faça. Faça. Pastor, o que tem para fazer? Você tem ouvido? Tem ouvido? Aí todo mundo tem orelha igual diz o goiano, orelha, ouvido. Isso aqui já serve para muita coisa. Tem um monte de gente que precisa conversar. Só conversar. Você tem ombro? Tem ombro aí? Todo mundo tem ombro? Tem muita gente que precisa chorar. Precisa de ombro para chorar, Honório. É benção. Achou o favor de Deus. Você tem isso, você tem muita coisa. Você tem algumas moedinhas em casa? Tem? Todo mundo tem, quase todo mundo tem. Tem gente na rua pedindo. Vai lá. Você é salvo, lembra disso. Tem alguma roupa que já não serve mais? Tem? Tem um monte de gente que está precisando. Um bocado. Mas é muita gente mesmo. Vai lá. Você sabe conversar? Sabe falar? Tem algumas coisas boas que você sabe falar? Tem um monte de gente que precisa escutar. Coisas, irmãos, para fazer, tem um monte de coisa para fazer. Tem combustível no seu carro? Tem gente que está precisando de carona. Tem tanta coisa para fazer. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem muito salvo que não está fazendo isso. E aí é onde mora o problema. Se eu sou crente e não estou fazendo isso, tem uma coisa de errado. Percebe? Eu não estou sendo útil para o Evangelho. Se eu não estou sendo útil para o Evangelho, eu estou sendo útil para qualquer outra coisa. E aí é mais uma vez a justiça humana e a justiça de Deus. Se você não abandonar a sua justiça e se apegar à justiça de Deus, você vai se perder. Amém, meus irmãos? Nós vamos parar por aqui. Próximo encontro nós falaremos os demais versículos do capítulo 10. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos por Tua palavra, agradecidos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos instruídos por Ti, de podermos, Senhor, aprender do Senhor, e mais ainda, Senhor, nos ajuda a colocar em prática a Tua palavra, nos ajuda a viver a Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a abandonar nossa própria justiça, nos ajuda, meu Deus, a termos um coração contrito, um coração disposto. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para Ti e termos o Senhor antes de qualquer coisa das nossas vidas. E nos dá paz, Senhor. Paz para seguir uma caminhada que glorifica Teu nome todos os dias das nossas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.